Um jato russo de passageiros cai no rio Volga. O pessoal do resgate fica atônito quando descobre que o avião transportava alguns dos mais famosos atletas do país. Sou Galimov. O time de hóquei Lokomotiv de Yaroslavl está dizimado. Praticamente todo o time morreu. Como isso pôde acontecer com um time de jovens saudáveis e talentosos que tinham tanto para oferecer? O presidente da Rússia exige respostas. O governo russo estava pressionando os investigadores para obter resultados. Por que o jato não acendeu? Os investigadores por que o jato lutou para sair do chão? Esse pode ser o momento, a fração de segundo quando você escolhe vida versus morte. Olha o que aconteceu aqui. O motivo é quase simples demais para acreditar. O que está fazendo? Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verídica baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 7 de setembro de 2011. Tragédia na história do esporte. Um jato Yak-42 está descendo na direção de um aeroporto russo para pegar passageiros muito importantes. Eles são aviões de fabricação soviética confiáveis, que podiam pousar em pistas curtas e estender esse serviço da linha aérea para aeroportos menores. Esse voo charter é operado pela Yak Serviços Aéreos. Somente a tripulação está a bordo. Flaps a 30. O copiloto Igor Givielov é o vice-presidente das operações de voo da linha aérea. Em seus quase 30 anos voando, ele acumulou mais de 13 mil horas no ar. Flaps a 30. Ao lado dele está o comandante Andrei Solomentsev, um de seus amigos mais íntimos. Trem de pouso. O engenheiro de voo Vladimir Matyushin completa a tripulação de 3 homens no cockpit. Get down 3 green. O mecânico Alexander Sizov voa no avião para garantir que sempre tudo esteja funcionando bem. É importante levar as pessoas de A a B. Obviamente, com uma operação segura e um bom serviço. No mundo do fretamento, talvez mais por causa da reputação da companhia. Será que vão nos chamar de novo? O avião está a momentos de pousar em Yaroslavl, uma cidade a 250 quilômetros a noroeste de Moscou. A aterrissagem em Yaroslavl foi um pouco acidentada, seguida de um pouso aos trancos. Um pouco pesado aí. Devo estar nervoso. O presidente deve estar assistindo. O aeroporto de Yaroslavl está sob intensa segurança. Alguns políticos do alto escalão russo estão participando de um fórum econômico na cidade. Mas não são só os políticos que estão se preparando para embarcar no avião. Há outro grupo de respeitados passageiros. O time de hóquei Lokomotiv de Yaroslavl, uma das mais amadas equipes esportivas de toda a Rússia. Os fãs eram fantásticos. Torciam gritando alto pelo time e deixavam claro quem era o time adversário. Mike Fontaine é ex-goleiro da Liga Nacional de Hóquei e jogou contra os Lokomotiv na Rússia. Eles criavam um clima e tanto toda vez que alguém ia àquela cidade. Uma cidade do hóquei, eles adoravam. Hóquei é uma religião na Rússia. O povo ama esse esporte, ama os jogadores. Eles são celebridades, são astros. Alexander Galimov é a ala direita e jogou para o Lokomotiv toda a sua carreira. Nascido em Yaroslavl, ele é um herói local. Treinador, esse cara é como eu na pista. O canadense Brad McCrimmon foi zaga da NHL, All-Stars e treinador assistente. Hoje, com 52 anos, está ansioso com o primeiro jogo da temporada como treinador principal na Rússia. Para um treinador como Brad McCrimmon, que havia sido treinador assistente dos Red Wings e ainda com sua boa carreira como jogador, assumir um time como o Yaroslavl com tamanha paixão dos fãs, eu garanto que ele estava muito empolgado com a oportunidade de vencer o primeiro jogo. Alguns dos melhores jogadores da Rússia estão neste time, incluindo o capitão Ivan Tkachenko. Joguei contra Ivan Tkachenko durante muitos anos.
Ele é um jogador fantástico e um daqueles caras que estava sempre na sua frente no jogo, sempre com a oportunidade de marcar gol. Na pré-temporada, o Lokomotiv está numa maré boa, vencendo 7 dos 9 jogos da pré-temporada. Os fãs acreditam que, neste ano, eles tinham uma boa chance de vencer a Copa Gagarin. Eles queriam vencer o campeonato. Essa Copa era muito importante. Está com fome? Este ano, vamos vencer todas. É mesmo? É. Sendo vice-presidente da linha aérea, o copiloto Zivielov aproveitou sua posição para voar com alguns de seus heróis. Para este voo, o comandante Solomontiev assumirá o controle enquanto Zivielov cuidará do rádio. Sinalizando Tunoshna. Yaroslavo. Yaroslavo 42434 solicitando para iniciar motores. 42434, liberado para iniciar. A tripulação inicia as 3 turbinas do Yak. Iniciar número 3. E ajusta o estabilizador do avião para a decolagem. Quanto para você? 9? Talvez 8. 8,5? Flaps e aerofólios em posição. O voo vai para Minsk, a 2 horas na Bielorrússia. Para os jogadores, é o primeiro de muitos voos que terão de fazer nesta temporada. Os jogadores de hóquei são iguais na Rússia e na América do Norte. Você tem os brincalhões do time, você tem aqueles que sentam no canto e são os mais quietos. Tem aqueles que exageram um pouco demais na noite anterior e tem uma história para contar. É engraçado como isso é uma coisa internacional. Verificando controles do voo. Inicialização completada. Em 7 de setembro de 2011, pouco antes das 4 da tarde, o avião se dirige para a pista. Tripulação pronta para decolar. V1 está em 190. O engenheiro de voo observa os medidores. É sua tarefa avisar o comandante quando o avião atinge a velocidade de decolagem. A potência da turbina deve determinar a velocidade que você atinge e, se feita corretamente com os flaps e aerofólios na posição correta, você tem a sustentação certa gerada pela velocidade que tira você do solo com segurança. Rotate. O engenheiro de voo solicita a velocidade de rotação e o comandante desloca o manche para girar os profundores para 10 graus. Isto seria suficiente para obter a altitude de decolagem e o avião ascender. Mas o avião permanece no solo. Nada aconteceu. O avião não reagiu de nenhum jeito para o deslocamento do manche. 210. Potência total. O comandante solicita potência total e novamente nada acontece com o avião. Alguns passageiros pressentem problema. Os aviões na Rússia não estão à altura dos padrões da Europa e América do Norte. É um pouco assustador para jogadores norte-americanos e europeus irem para lá. A pista tem 3.000 metros de comprimento. A tripulação tem que decolar antes da marca dos 2.600 metros ou não conseguirão parar com segurança. Talvez o estabilizador esteja muito baixo. Acrescentar mais. Mas ajustar o estabilizador não ajuda. O que está acontecendo? Está tudo bem. O avião tem velocidade suficiente e deveria subir. 220. Mas em vez de ascender, o Yak-42 continua no chão e passa o fim da pista. Sair da pista no fim da manobra de decolagem é perigoso. Tanque cheio de combustível, passageiros confusos. Você não sabe quanto espaço livre tem. Este é um pesadelo para todo piloto, porque o avião não está voando e você está se movendo no chão a 230 km por hora. O que está fazendo? A tripulação luta então desesperadamente para tirar o avião do solo. Finalmente eles conseguem.
O avião está no ar, mas não está fora de perigo. O voo 9633 da IAC Serviços não consegue ascender. Os pilotos perderam o controle. O Yak-42 caiu no rio Volga, a menos de 1 quilômetro do fim da pista. A polícia local, patrulhando o rio, é a primeira a chegar no avião caído. O jogador Alexander Galimov sobreviveu ao acidente. Eu tô bem. Ajude os outros. O mecânico Alexander Sizov também está vivo. Aqui! Socorro! Por favor! Os socorristas ficam chocados ao descobrir que o avião levava alguns dos mais famosos atletas da Rússia. Obrigado. Sou Galimov. Destroços retorcidos queimam perto da margem do rio. Testemunhas gravam a horrível cena minutos depois do impacto. Espectadores não veem nenhum sinal de mais sobreviventes através da grossa fumaça preta. Dmitry Pushkov é um patologista de hospital que corre para o local. Quando cheguei ao local do acidente, o solo estava preto de queimado. Pequenos pedaços de destroços e fragmentos de vestuário estavam espalhados. E no meio do campo, os cadáveres dos jogadores de hóquei estavam amontoados. O cheiro de querosene era muito forte. Tinha sabor doce. Vou lembrar para sempre. Dentro de horas, os investigadores russos também chegam ao local. Eles precisam descobrir o que causou o acidente. Com licença. Agora vamos assumir aqui. James Holberg é um consultor em aviação e ex-engenheiro da NASA. A equipe de investigação tinha muita experiência, infelizmente, porque já havia investigado muitos acidentes. Mas essa experiência tornou-se crítica para descobrir a causa deste acidente em particular. O primeiro desafio é proteger o local. Tire essas pessoas daqui. A notícia sobre a tragédia se espalhou por toda a cidade. Fãs e outras pessoas queriam ver. A maioria não acreditava e queriam ver o que tinha acontecido. E também se despedir dos jogadores de hóquei. Das 45 pessoas que embarcaram no voo, 43 morreram, incluindo os pilotos. O time de hóquei Lokomotiv foi praticamente dizimado. Foi uma tragédia para todos em Yaroslavl. Muitas pessoas conheciam os rapazes, não só como jogadores de hóquei, mas pessoalmente. Por isso, todo mundo sofreu com aquela perda. E está com fome? Alexander Galimov e o mecânico Alexander Sizov são os únicos sobreviventes. Os dois são colocados em coma induzida médica. Sabia que, quando verificasse a lista de vítimas, eu saberia que eram jogadores daquele time. Foi muito duro. O mundo todo ficou chocado com a notícia. Esta era uma das maiores tragédias na história do esporte. A reação no mundo todo foi primeiro de choque, descrença de que isso tivesse acontecido a rapazes tão jovens, talentosos e de boa família e que tinham tanto a oferecer. Em Moscou, os fãs ficam chocados quando um terrível anúncio interrompe o jogo de abertura da temporada da Liga de Hóquei Continental. Os jogadores pedem desculpas. Eles não conseguem imaginar como terminar o jogo sob estas circunstâncias. O presidente da KHL interrompeu um jogo em andamento depois que soube do acidente. Foi um momento muito emocionante. Mais de 20 pessoas viram a tentativa fracassada do avião decolar. Então, o que aconteceu?
A equipe era tão amada que todos queriam respostas. Os investigadores se concentram então numa pergunta-chave. Por que o Yak-42 não conseguiu decolar da pista? 3 fatores são essenciais para a decolagem. Primeiro é a potência de turbina. É preciso empuxo suficiente para atingir a velocidade de decolagem. Segundo é sustentação. Os flaps da asa devem estar devidamente estendidos para aumentar a aerodinâmica da sustentação. E, finalmente, para obter o ângulo adequado, o estabilizador horizontal do avião deve estar fazendo força para baixo sobre a cauda e erguendo o nariz. Os investigadores examinam os destroços procurando qualquer coisa que revelasse que o avião não estava configurado corretamente para a decolagem. Parece que os flaps estavam ajustados em 20. A caminho da pista, se os flaps e aerofólios não estiverem ajustados corretamente, vai haver muito arrasto. Estes ajustes têm um ponto certo e têm de estar nessa região. Se estiverem fora dessa região, não farão o que você quer, farão coisas que você não quer. Os flaps nas asas parecem estar corretamente estendidos para a decolagem. O estabilizador horizontal também parece estar devidamente inclinado. Parece estar em ordem. Tudo parecia normal em termos de sustentação. Os investigadores não encontram nada que sugira que as turbinas não estivessem dando a potência necessária para o avião sair do chão. Teríamos que olhar as montagens das turbinas e a qualidade do combustível. Essas são as primeiras coisas que se verifica e eles as verificaram primeiro. A confirmação da performance da turbina só pode vir do gravador de dados do voo do avião. É uma das 2 caixas pretas que grava cada detalhe do voo. Elas podem ser a chave para entender exatamente o que houve. Mas elas ficaram submersas no rio Volga e, por isso, antes de serem analisadas, devem ser lenta e cuidadosamente secas. Pode levá-las para Moscou imediatamente. O porquê dos pilotos do voo 9633 não conseguiram decolar da pista permanece um mistério. Ainda há uma segunda pergunta igualmente enigmática. Por que eles não abortaram a decolagem ao primeiro sinal de problema? A pergunta é, quais decisões a tripulação deveria ter tomado quando teriam sabido o suficiente para escolher abortar a decolagem? Enquanto isso, um dia depois de uma das piores tragédias da nação, o presidente russo Dmitry Medvedev visita o local do acidente. Era muito importante, obviamente, porque era um clube famoso. Qualquer perda de vida é trágica, especialmente na aviação. E, como eu disse antes, o hóquei é o principal esporte na Rússia. Se falar com os russos, eles vão dizer que perderam parte da família. 2011 tem sido um ano funesto para a aviação russa. O acidente de Yaroslavl é a 8ª queda fatal até o momento. Em menos de 3 meses, 47 pessoas morreram perto de um aeroporto, a 650 quilômetros ao norte de Moscou. O voo 9605 da RUS caiu numa rodovia quando chegava para aterrissar tarde da noite. O desastre de Yaroslavl atraiu a atenção crítica do mundo todo. O presidente Medvedev anuncia que mudanças radicais são necessárias na aviação russa. A pressão sobre uma equipe para investigar isto e descobrir a resposta certa é sempre alta. Mas quando o presidente do país diz para agir porque o país precisa de uma resposta, estou certo de que eles sentiram o peso de toda a Rússia e das famílias de todas as vítimas sobre seus ombros. Precisamos trabalhar mais rápido. Os investigadores precisam então saber desesperadamente o que houve durante os momentos finais do voo 9633. Eles têm sorte quando descobrem que uma câmera de segurança do aeroporto no fim da pista tinha gravado o Yak-42 quando finalmente acendeu. A imagem granulada poderia oferecer uma pista crucial. Para. Pode voltar isso? O vídeo mostra que o avião estava devidamente configurado para a decolagem, mas não oferecia nenhuma nova informação, nenhuma pista para o que deu errado. Eles começaram aqui e acenderam aqui. O avião só precisava de 1.200 metros para sair do chão. Eles tinham mais de 2.800 metros de pista disponíveis.
É mais que o dobro da distância que eles precisavam. Algo manteve o avião no chão quando deveria ter subido. A pergunta persistente para os investigadores era: o quê? Eles acham que o avião poderia estar simplesmente pesado demais. Além de ser mais difícil de subir se você pesar mais, qualquer coisa que pese mais vai dificultar também a aceleração. É uma lição que foi aprendida quase 9 anos antes em Charlotte, Carolina do Norte. Todas as 21 pessoas a bordo num avião de ponte aérea morreram quando ele caiu e explodiu em chamas em menos de 1 minuto após a decolagem. O avião estava 263 quilos acima do peso máximo permitido. O peso também foi considerado um fator-chave no pior acidente do Exército dos Estados Unidos em tempos de paz. No voo 1285 da Air Ware, o peso de 248 soldados com pesado equipamento foi subestimado. O DC-8 caiu 900 metros depois do fim da pista em Gander, Terra Nova. Todos a bordo morreram. Se o peso é subestimado ou não é calculado, você não tem um quadro claro do que exatamente esperar da aeronave. Eles não sabiam quanto pesavam. As preocupações com o peso na decolagem aumentam quando os investigadores descobrem que a IAC Serviços Aéreos não tinha nenhuma balança para pesar a bagagem no aeroporto de Yaroslavl. Não havia nenhum meio de pesar o equipamento, a bagagem. A carga que seria embarcada no avião foi apenas estimada. Mas quando os investigadores estimaram o peso do time e sua bagagem, concluíram que o avião não estava pesado demais. O peso está abaixo do limite. Mesmo com todo o equipamento de hóquei, o avião ainda estava seguramente abaixo do peso máximo. Não parecia que era um fator contribuinte nesse caso, mas mostrou que a tripulação não estava preparando direito a informação que precisaria durante o andamento da decolagem. Se o problema não era o peso, então poderia ter sido a velocidade. Os investigadores retornam então para as turbinas. Usando o peso estimado do avião, eles determinam que a velocidade necessária para a decolagem seria de 215 km por hora. Eles chegaram aos 215? Se as turbinas não estivessem funcionando direito, isso poderia explicar. Felizmente, os gravadores de dados de voo foram recuperados e funcionavam, e esse não é um fator universal na aviação russa moderna. A velocidade é resolvida quando os investigadores verificam os dados do gravador de voo. Descobrem que as turbinas tinham dado potência ao avião bem além da necessária. As turbinas estão funcionando. Os investigadores estão confusos. Eles não conseguem encontrar nenhum motivo para a falha na decolagem. Por que o jato não acendeu? O avião deveria voar. O avião queria voar. A 210 km por hora, com os estabilizadores ajustados a 7 graus, o IAC-42 deveria entrar em VR sozinho. Em 10 de setembro de 2011, o primeiro-ministro russo Vladimir Putin comparece a um memorial pelos jogadores do Lokomotiv, junto com 40 mil fãs em luto. Dois dias depois, Alexander Galimov, o único membro que restou de um dos melhores times de hóquei da Rússia, morre em consequência dos ferimentos. A tragédia em Yaroslavl tem agora 44 vítimas. Com uma nação inteira em luto pela perda de tantos jovens atletas, a equipe de investigação do acidente está sob intensa pressão para dar respostas. O governo russo estava fazendo pressão sobre os investigadores para obter resultados, para chegar à verdade do que exatamente estava acontecendo. Os investigadores exploram a gravação de dados do voo desesperados por pistas. Finalmente, eles encontram algo incomum. Olhe essa aceleração. Apesar da potência total das turbinas, o IAC-42 não acelerou tão rapidamente como deveria. Durante o andamento da decolagem, quando a aeronave deveria acelerar continuamente, ela estava desacelerando no final do processo. E desaceleração é um desenrolar bizarro, incomum e potencialmente fatal.
Essa poderia ser a pista que os investigadores estavam esperando. Se puderem explicar a bizarra queda na aceleração, eles finalmente poderão saber o que matou o famoso time e a tripulação. Os investigadores não conseguem descobrir o que teria causado a perda de velocidade do voo 9633 num momento crítico. Os freios poderiam estar ativados? É uma possibilidade bizarra, mas freios ativados explicariam o comportamento incomum do avião. Algo estava freando a aeronave no momento em que todo o resto estava acelerando. Para confirmar esta teoria, os investigadores realizam um teste no Instituto de Pesquisa de Voo de Gromov, perto de Moscou. O comprimento da pista em Gromov é provavelmente de 5.000 metros. É bem longa. É apropriada para testes de voo. Um piloto de teste vai recriar o voo usando os dados da gravação de voo. Primeiro, eles tentam o voo sem os freios ativados. Temos velocidade de rotação. O avião de teste decola facilmente na marca dos 1.200 metros na pista. Depois, eles tentam o voo de novo. Desta vez com os freios ativados. Eles gradualmente aplicam os freios nas rodas para diminuir a velocidade do avião enquanto tentam decolar. Com os freios ativados, o avião ainda tem potência suficiente para decolar, mas a distância necessária para atingir a velocidade de decolagem mais que dobra. Os testes de voo indicaram que os 4 freios no trem de pouso foram diminuindo a velocidade do avião na corrida da pista. A evidência do teste de voo é instigante. Agora parece quase certo de que o Yak-42 acelerou na pista com seus freios ativados. Rotate. A questão intrigante é por quê? É uma situação bizarra e explicá-la era um verdadeiro desafio. Os investigadores ouvem então a gravação de voz do cockpit do voo 9633. Muito bem, prossiga. Eles esperam que a conversa da tripulação ajude a explicar como e por que os freios do avião estavam ativados durante a decolagem. Freios. Verificar funcionamento do esquerdo. Verificar funcionamento do esquerdo. Eles ouvem a tripulação verificar os freios antes da decolagem. Os freios estavam em ordem. Parece que a tripulação não tinha nenhuma preocupação com os freios no início do voo. Os investigadores agora imaginam se o sistema de freios falhou, ativando os freios de modo errado depois que o avião começou a se mover. Da cobertura da mídia, ficamos sabendo que havia problemas com o sistema de freios. Era definitivamente uma possibilidade. Pesquisando a história do mau funcionamento dos freios no Yak-42, a equipe de investigadores faz uma descoberta perturbadora. Houve pelo menos 5 incidentes anteriores envolvendo freios defeituosos. As coisas pioraram para valer depois do colapso da União Soviética e, com isso, muitas medidas de segurança, treinamento normal e pessoas talentosas, tudo ficou à margem. Para entender melhor o que deu errado com os freios, os investigadores enviam a montagem das rodas para ser testada. Enquanto aguardam os resultados, eles mudam o seu foco para outra questão sem resposta. Por que eles continuaram tentando subir muito tempo depois de estar claro que não deveriam? Talvez a gravação no cockpit explique a decisão da tripulação de continuar com a sua complicada decolagem. Potência total. Os investigadores ouvem o comandante anunciar sua velocidade para abortar, também conhecida como V1. Quando o avião se aproxima da velocidade V1, o comandante precisa tomar uma decisão. Continuar a decolagem ou abortá-la. Mas ao aproximarem da velocidade crítica... Tripulação decolando, V1 é 190. A gravação revela uma troca estranha. Precisamos de 200 para V1. Não, VR é 200. Ouvimos o comandante anunciar 190 km por hora como velocidade V1, mas ele é corrigido pelo engenheiro de voo. Nenhuma tripulação deve discutir velocidades críticas durante a decolagem. Eles não sabiam qual era a velocidade para abortar. A velocidade para abortar deveria ter sido determinada antes mesmo do avião começar a se mover. Me deixa ouvir a instrução. A instrução de partida é uma parte muito importante do voo.
é realizada pelo comandante e tem que ser gravada pelo gravador de voz no cockpit. Procedimento de partida, dirigir-se à pista A300. Altitude de transição é 700 metros. O comandante tipicamente informa a sua tripulação a velocidade para abortar numa instrução antes da decolagem. Antes de atingir a velocidade aerodinâmica, rejeitaremos a decolagem. Quando ele chega na velocidade V1, é impossível distinguir o que ele está dizendo exatamente. Os investigadores suspeitam que a tripulação também não ouviu a velocidade V1. Antes de atingir a velocidade aerodinâmica de... Os 3 homens nunca concordaram com a velocidade que não seria a mais segura para abortar a decolagem. Se você não tem um critério pré-planejado, como uma velocidade V ou outros fatores no avião, você não tem aquela porta lógica que pode lhe dizer nesse ponto que você está bem ou não. Rotate. Se tivessem abortado a decolagem de 3 a 5 segundos depois da tentativa de rotação, eles ainda teriam parado na área livre e todos simplesmente teriam escapado. Em vez disso, eles tentaram corrigir o problema. Talvez o estabilizador esteja muito baixo. Acrescentar mais. Até a pista acabar. Os cálculos mostram que do momento da primeira tentativa de decolar, eles tinham 5 segundos para decidir parar. Eles tiveram tempo para parar. Eles chegaram ao ponto em que não queriam mais abortar e continuaram. Foi o que fizeram. No cockpit havia a sensação de que o avião conseguiria subir a qualquer segundo. Então eles deram um pouco mais de velocidade e conseguiram ascender. Os investigadores concluem que continuar a decolagem foi um erro fatal da tripulação. Eles só podem então especular por que eles continuaram. Talvez os pilotos se sentiram pressionados para levar seus famosos passageiros para o destino deles a tempo. A tripulação, é claro, estava tentando fazer o melhor possível para cumprir esta missão. Levá-los para o jogo de abertura da temporada. E se você tiver um atraso de manutenção, não vai parecer muito bom para a sua companhia. Será que seriam chamados de novo? Não sei, talvez não. Enquanto isso, os resultados da análise do sistema de freios chegam. Não há nenhuma evidência de falha mecânica. Os freios estavam em ordem. Eles calcularam que se tivessem falhado independente ou acidentalmente, ou todos juntos, as chances eram de 1 bilhão para 1. Isso nunca teria acontecido. A descoberta leva a investigação próxima de uma conclusão perturbadora. Um dos pilotos deve ter empregado os freios. Precisamos examinar melhor esta tripulação. Os investigadores sabem que se anunciarem a falha da tripulação, o público questionará seus motivos. Há uma cultura comum na Rússia de culpar as pessoas presentes por alguma coisa que dê errado. Isso ajuda a isolar aqueles que os colocaram lá ou aqueles cujas decisões os colocaram lá, tirando-lhes a culpa. Poucos estão dispostos a acreditar que um dos 2 pilotos experientes possa ter acidentalmente colocado os pés nos freios durante a decolagem. Muitos ficaram espantados dentro da indústria russa de linhas aéreas. Sabemos que o copiloto era muito respeitado e tinha quase 13 mil horas de voo como copiloto e como comandante. Mas os voos da tripulação oferecem uma pista. Os 2 pilotos rotineiramente treinavam e voavam 2 versões diferentes do avião Yak. O Yak-40 é um jato regional mais antigo. Introduzido em 1968, transporta até 32 passageiros. O Yak-42 maior fez seu primeiro voo em 1980. Com um design de asa maior e motor turbo-jato mais potente, ele transporta 3 vezes mais passageiros e tem uma autonomia de voo maior. Os 2 pilotos eram mais experientes no jato Yak-40, mas também voavam o Yak-42, dependendo de qual estivesse disponível. Na maioria das linhas aéreas, porém, os pilotos não têm permissão de mudar de um tipo de avião para outro. É impróprio e incorreto treinar um piloto para voar 2 aviões ao mesmo tempo. Está começando a parecer que o hábito da tripulação de voar 2 aviões diferentes, mas similares, pode ter levado à confusão no cockpit. Concentrando-se nos pedais do freio, os investigadores localizam uma pequena, mas potencialmente significativa diferença. Quero ver esses pedais.
O pedal do freio do Yak-40 acomoda todo o pé do piloto. Mas o do Yak-42 é projetado para o calcanhar do piloto repousar no chão. Eles voavam ida e volta nesses dois tipos diferentes de aeronaves que tinham dois jeitos diferentes de posicionar o pé no pedal do freio. E foi aí que uma luz se acendeu. Um piloto acostumado a voar o Yak-40 poderia ter colocado todo o pé no pedal, um erro que poderia ter ativado os freios. Se você repousa o seu pé no pedal do Yak-42 como no Yak-40, é possível criar uma pressão na parte de cima do pedal e ativar os freios da roda. É possível. Embora tal erro pode, em teoria, explicar o acidente, os investigadores ainda têm perguntas. Eles não conseguem entender por que um piloto não teria notado o erro na hora. Você teria de pôr cerca de 4,5, 7, 9 quilos de pressão nos pedais, e isso é um peso significativo. Uma pessoa sentiria isso. Só depois de examinarem as fichas médicas da tripulação que uma possível explicação emerge. O copiloto Igor Shivielov vinha secretamente tratando de um problema de nervo e não deveria ter sido autorizado para voar. O copiloto tinha um problema neurológico em que as extremidades perdiam a sensibilidade. Ele estava perdendo a sensibilidade nas pernas. Era uma evolução médica, uma evolução lenta. Não o fazia cair, mas o deixava menos ciente do feedback das sensações dos pés. Assim, o argumento era que o copiloto poderia estar pressionando os pedais dos freios sem mesmo perceber isso. Olha o que aconteceu aqui. Parece que os freios afetaram o voo do avião em mais de um jeito. Potência total. Os freios não só diminuíram a velocidade do avião, como mantiveram o nariz abaixado. Isso vai fazer você inclinar, porque está sendo empurrado por turbinas acima dos freios. Vai fazer o avião ficar com o nariz abaixado. Usar os freios das rodas em rotação cria uma força para baixo sobre o nariz. O efeito sobre o Yak-42 foi quase como grudar o avião na pista. Talvez o estabilizador esteja muito baixo. Acrescentar mais. As tentativas da tripulação para erguer o nariz só piora tudo quando eles conseguem sair do chão. Naquele ponto, a força de frenagem sobre as rodas para. E todas as outras forças que está colocando no avião, puxando o manche, controle do profundor, flaps para erguer o nariz, não estão mais sendo neutralizadas pela força de frenagem do nariz abaixado. O avião vai imediatamente erguer o nariz, inclinar bruscamente 20 graus para cima em 2 segundos e você não consegue ficar no ar. O nariz erguido subitamente faz as asas perderem rapidamente sustentação. O arrasto aumenta, a velocidade cai e o avião entra em stall. E você é apenas um grande pedaço de metal com combustível caindo do ar. Enquanto pesquisavam mais as fichas dos pilotos, os investigadores fazem outra descoberta surpreendente. Então ele não terminou o treinamento. Nos relatórios de treinamento dos 2 pilotos, descobriu-se que em muitos casos constava que eles fizeram certas tarefas de voo e desafios de voo, como baixa visibilidade, mau tempo, mas na verdade não fizeram. O comandante entrou para o treinamento, adiou por um tempo, e depois voltou ao treinamento de novo, e depois mudou de empregador. Mas o treinamento foi realizado inconsistentemente, com intervalos. Alguns dos documentos do treinamento para o copiloto nem estavam disponíveis. Quanto para você? 9? Talvez 8. 8,5? A tripulação, mesmo altamente experiente, não possuía o treinamento correto para voar o Yak-42. A Agência Federal de Transporte Aéreo suspende a licença de operação da Yak Serviços Aéreos. A frota foi interditada e a Yak Serviços como companhia foi fechada. Foram as pessoas que criaram o desastre, não os treinando adequadamente. Não exigindo isso e por toda a série de falhas no regulamento e de procedimento, foi o que fizeram este acidente acontecer. Há uma última revelação que ajuda os investigadores a entender os passos precisos envolvidos neste acidente.
Os dados do gravador de voo mostram que a tripulação cometeu outro erro crítico. Segundos antes do impacto, um erro que condenou todo o mundo a bordo. O que está fazendo? Potência total! Os investigadores estão intrigados por algo que foi dito no cockpit segundos antes da queda. O que está fazendo? Potência total! Os dados do voo mostram que houve uma queda momentânea de potência da turbina, acompanhada de uma breve deflexão nos profundores. Quando eles sincronizam os dados com a gravação de voz no cockpit, um trágico quadro emerge. Após sair da pista, o comandante move seus controles para abortar a decolagem. O engenheiro de voo segue o seu comando e diminui a potência da turbina. O engenheiro de voo acha que eles abortaram, que iam abortar, ao ver a ação do piloto no manche, e coloca então as turbinas no neutro, as desligando. O que está fazendo? Mas o copiloto discorda e o comandante inverte a sua decisão. Potência total! Ele manda o engenheiro colocar as turbinas de volta em potência total e tenta decolar. Comandar um cockpit seguro exige uma cadeia de comando distinta e o comandante é o responsável. Mas o problema com a IAC Serviços era que o copiloto burocraticamente era o chefe ali, porque era o diretor dos serviços de voo. Era a última chance deles. Mesmo uma hesitação momentânea quanto a quem é o responsável e quem manda, num caso como este, pode ser o momento, a fração de segundo em que você escolhe vida versus morte. 2 meses depois da queda, os investigadores apresentam um relatório inicial delineando as causas. A frenagem inadvertida do piloto está listada como a principal causa do desastre. Mas o verdadeiro culpado quando a investigação do acidente chegou a uma conclusão, para mim, foram as pessoas que colocaram a tripulação naquela posição. Esses são os culpados. A IAC Serviços Aéreos também é severamente criticada. A tripulação estava fazendo coisas que você teria previsto que ela faria, mas não estava fazendo coisas que você teria previsto que não faria, devido à natureza do seu treinamento, de seu background e sua experiência. Enfim, de tudo que você esperaria que o piloto fizesse sob estas condições. O único sobrevivente do acidente, o mecânico Alexander Sizov, requer tratamento constante. Ele não voa mais. Após sofrer uma das piores tragédias na história do esporte, o Lokomotiv de Yaroslavl cancela toda a sua temporada de 2011. A beleza do sistema do hóquei russo é que eles têm um grande programa para iniciação de crianças. Eles têm um time chamado Yaroslavl 2, que é a próxima geração sendo preparada para dar o primeiro passo. No ano seguinte, o time fez um retorno triunfante. Novamente, a cidade de Yaroslavl tem esperança de vencer a Copa. Os fãs do Lokomotiv também vieram a conhecer o verdadeiro caráter do falecido capitão do time, Ivan Kachenko. Durante anos, Ivan doou anonimamente milhões de rublos para crianças seriamente doentes. Apenas minutos antes da decolagem, Kachenko fez sua última doação a uma menina de 16 anos no hospital, uma menina que ele nunca conheceria. Para alguns, há esperança de que o desastre de Yaroslavl vá tornar viagens aéreas mais seguras na Rússia. Durante os anos que joguei lá, quedas de aviões eram apenas... Mike, é a Rússia. Essa era a atitude dos jogadores com quem jogava. Espero que uma tragédia como essa possa acordar algumas pessoas. Há uma pressão do governo para limpar a indústria de pequenas operadoras que não são bem controladas ou inspecionadas regularmente e também adequadamente. A queda do voo 9633 colocou sob um holofote ruim a aviação comercial na Rússia. Muitos da indústria acreditam que o que é exigido hoje é um forte esforço para manter uma cultura de segurança em toda a indústria da aviação na nação.
Há esperança de que possamos estabelecer controle, mas isso requer constante vigilância. Não é algo que os procedimentos possam consertar, só uma mudança cultural é que pode. E conseguir essa mudança cultural é extremamente difícil. Mas se você não fizer isso, então vai pagar muito caro. Versão Marshmallow São Paulo.